Hoje eu estava assistindo um pouco do jogo do Chapecoense. Alguém aqui torce para o Chapecoense? Alguém torce para o São Paulo aqui? Ninguém também, tá bom, só corintiano. Eu estava assistindo um jogo do Chapecoense e eu vi aqueles homens e mulheres com uma capa de chuva num estádio de um time que já está rebaixado praticamente para a segunda divisão, porque o time em todos os jogos só ganhou um jogo. Ele está em último na classificação no Campeonato Brasileiro. Ele vai ser rebaixado provavelmente para a segunda divisão. E eu via centenas de pessoas na chuva, com capa de chuva, vendo o jogo do seu time rebaixado. Não sei se os irmãos conseguiram entender, mas amém. Que bom que você está aqui. Mateus 16, 17 diz assim: respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Irmãos, palavra do Senhor Jesus a Simão. Duas palavras nesse versículo eu gostaria que os irmãos frisassem na mente: a palavra feliz e a palavra Simão. Pode repetir comigo? Feliz, Simão. Amém. Então Jesus chegou até Simão e disse que ele é feliz, e disse o nome dele, que se chama Simão. Aí a narrativa de Jesus continua, que é o próximo versículo. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, que é o inferno, não poderão vencê-la. Agora já muda. Jesus não diz mais o nome dele, que é Simão. Jesus transforma o nome dele em Pedro. Do nada. Do nada. Jesus começa dizendo o nome dele, Simão, e a narrativa continua, e Jesus chama ele de Pedro. Aí Jesus disse que ele é feliz, e ele falou: agora você é Pedro. Jesus muda o nome dele, do nada. E a pergunta é: por que que Jesus muda o nome dele para Pedro, se o nome dele é Simão? Por causa do significado do nome dele. Pedro significa uma pedrinha, um pedrisco, um fragmento de rocha, tradução mais clara. Aí Jesus, conversando com Pedro, fala: agora o seu nome vai ser Pedro. E o significado, como eu já até falei aqui, o significado naquela época era muito importante. Por exemplo, o meu nome se chama, o significado do meu nome é calcanhar. Eu não sei por que meus pais colocaram meu nome de calcanhar. Até hoje eu não entendo. Eu acho que eles nem sabiam que o meu nome era calcanhar. Mas hoje não se olha muito o significado. Mas naquela época, o significado era mais importante que o próprio nome. Então Jesus fala: agora você não vai ser mais Simão, você vai ser Pedro. Você agora vai ser uma pedrinha. Aí Jesus continua: e sobre essa pedra, em português é pedra, mas a tradução original é rocha, é pedra firme, é uma pedra grande, é uma massa estrutural forte. Aí Jesus está falando assim: ó, você é uma pedrinha agora, uma pedrinha. E sobre uma pedra, sobre uma rocha, edificarei a minha igreja. O que Jesus está dizendo, ó, ei, pedrinha, agora você vai ser uma pedrinha. Por causa da sua declaração, que nós já até pregamos aqui: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Deus chega e fala: isso
feliz é você, e agora você vai ser uma pedrinha, e sobre essa pedra, sobre essa rocha, olha o que Cristo diz, eu edificarei. O que é edificar? Eu construirei, eu levantarei a minha igreja, sobre a pedra, sobre a rocha. O que Jesus está falando é que quando a gente aceita Cristo na nossa vida, nós se transformamos em pedros, em pedrinhas, e sobre a rocha, as pedrinhas serão colocadas em cima da rocha. E por que Jesus diz, feliz é você que se transforma em pedra, em pedrinha? Porque Jesus diz que as portas do inferno não poderão vencê-la, não atingirão. Só para os irmãos recapitular, por causa do pecado da humanidade, nós estávamos destinados a caminho do inferno. Deus envia Jesus, a rocha. A rocha é colocada sobre a terra. Jesus vem a essa terra. Agora nós temos uma rocha. Aí Jesus fala, agora vocês pedrinhas, sobe na rocha, porque as portas do inferno agora não poderão vencê-las, não poderão atingir vocês. Por quê? Porque agora vocês estão em cima da rocha. Antes nós éramos um monte de pedrinhas destinados ao inferno, e as portas abraçavam a humanidade com destino ao inferno. A rocha vem sobre a terra, nós subimos em cima da rocha, e aquela rocha, ela se transforma em salvação para nossas vidas. Aquela rocha, ela se transforma em abrigo, em segurança. Mas aqui diz pedra, então nós precisamos ver com mais clareza se Deus realmente é a rocha, porque aqui está dizendo pedra. Tudo bem que a tradução é uma pedra grande, mas nós precisamos de confirmação na palavra que Deus é a rocha. Vamos ver isso, está lá em Salmos 78, 35. Lembravam-se que Deus era a sua rocha, e de que Deus o Altíssimo era o seu Redentor. Próximo, Salmos 42. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num lugar seguro. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, e eu não serei abalado. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus? Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Então nós vemos claramente, eu só peguei algumas passagens que diz que Deus é a rocha. Então agora eu e você temos um lugar seguro, um lugar secreto, um lugar que o inimigo não pode atingir, um lugar que o inimigo não pode alcançar. Eu e você estamos em cima de uma rocha firme, inabalável, protegidos, salvos, esperando o Senhor vir e nos buscar. E olha o que a rocha diz, Mateus capítulo 11, verso 28, bem conhecido: venham a mim, venham à rocha, todos os que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Jesus, a rocha, está convidando: gente, vem, sobe na rocha,
sobe nessa pedra firme, sobe aqui, vem estar sobre essa rocha. E ele diz: venham todos que estáis cansados e sobrecarregados. E agora uma pergunta, irmãos: quem não está cansado ou sobrecarregado, ou cansado e sobrecarregado? O que Jesus está dizendo é: venham todos para cima da rocha. Venham, subam pedrinhas, subam para essa rocha. Vem aqui, você que está cansado e sobrecarregado. E Deus diz duas coisas, porque cansado é uma coisa e sobrecarregado é outra. Cansado é você que está enfrentando uma grande tempestade, luta há muito tempo. Está cansado de tanto tempo enfrentando essa luta. Sobrecarregado é você que de repente vem um vendaval em cima de você e te sobrecarrega. Então não importa se você está com muito tempo, com tantas lutas, ou se de repente vem um vendaval em cima de você. Jesus está falando: não importa, sobe na rocha, que eu aliviarei. O que o evangelho mentiroso prega? Vende a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu te darei dinheiro, que eu te darei bênção, que eu te darei vitória, que eu te darei cura, que eu te darei conquistas. Não, Jesus não está dizendo isso. Ele diz: aliviarei. Porque a Bíblia não pode contrariar a própria Bíblia. Jesus não pode contrariar as suas palavras. E se ele fala que para a gente seguir Ele, nós temos que negar a nós mesmos e carregar uma cruz, é um peso. É um peso. Então o que Jesus está dizendo é: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Porque Ele mesmo diz que no mundo nós teremos aflições. Então Jesus é bem sincero. Jesus está falando: ó, vem para mim, vem para a rocha, mas eu não vou te dar uma água de coco, não vou te dar uma sombra, você vai deitar e vai ficar esperando. Não, vem para a rocha, que na rocha eu vou te salvar. Mas vem aqui que eu vou te dar um alívio. Vou te dar um alívio. E qual que é esse alívio? Na verdade é uma troca, que é o próximo versículo. Aí a gente sobe na rocha, aí ele diz: tomai sobre vós, ou seja, pega agora o meu jugo e aprende de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então o que Jesus convida é: vem as pedrinhas, pega o seu peso, sobe na rocha. Quando chega lá, nós vamos ter uma troca. Aí Jesus fala: agora você vai tomar o meu jugo. Eu já falei aqui, jugo é aquele aparelho que você coloca 2 bois e eles vão junto. Então Jesus está falando: agora você vai carregar a sua cruz, porque para você ser salvo, você tem que lutar agora contra o padrão deste mundo, contra o pecado. Então não adianta subir na rocha e ficar pecando, porque vai cair. A rocha é o que vai nos salvar. Mas o que Jesus está falando: ó, vou fazer uma troca muito boa com você. E Ele está dizendo que é um alívio. É um alívio. Então você vem do jeito que você está, com os seus pecados. Agora você vai negar a si mesmo, você vai carregar uma cruz. Mas é um alívio. É um alívio. Por que que é um alívio? Porque Ele diz que acharemos descanso para a nossa alma. Alma é a única coisa que nós temos de eterno. Sabe por que Jesus fala que é um alívio? Não é que você vai ter uma vida mais boa. Quantas pessoas que chegam assim e falam: nossa, depois que eu fui para a igreja, depois que eu subi na rocha, as minhas lutas aumentaram. Que agora é uma guerra espiritual contra a sua vida. Mas Jesus diz que é um alívio. Primeiro,
Porque ele fala: aprendei de mim. É um alívio porque você está com ele, você está na rocha, e ele diz que ele é o Consolador. E é alívio porque ele está dizendo que nós acharemos descanso para nossas almas. Aonde é isso, igreja? Aonde que é o descanso para as nossas almas? Eternidade, paraíso, Nova Jerusalém, Nova Canaã, Cidade Santa, do jeito que você quiser chamar. Jesus está falando: quem estiver em cima da rocha, eu vou levar vocês um dia para um lugar de descanso. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, destinado ao inferno, sobe na rocha, eu vou aliviar você. E Jesus disse: aprendei de mim. O que Jesus está convidando é: sobe na rocha. Aprender é relacionamento, é estar com Cristo, é estar em comunhão com Ele. Porque tem muita gente que sobe na rocha, desce, sobe e desce, e fica um pouco lá embaixo, e fica um pouco lá em cima. Mas Jesus está convidando: pega o meu jugo. Irmãos, jugo só dá para usar os dois juntos. O que Jesus está dizendo é: aprende de mim, fica do meu lado, fica aqui comigo, fica firme na minha presença, não fica descendo e subindo, fica comigo, porque se você ficar comigo, eu vou dar um descanso para a sua alma. Mas há uma pergunta: por que tantos não conseguem ficar lá em cima? Porque não tem muita lógica, irmãos. Se a pessoa ela subiu, ela foi aliviada, por que muitas pessoas não ficam em cima da rocha? O próprio Jesus dá a resposta. Mateus 7:24. É isso ou eu pulei? É isso? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqui Jesus está fazendo uma comparação de uma pessoa inteligente, sábio. É aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem que é a rocha? Jesus. Aí olha o que Jesus vai dizer no próximo versículo: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não, porque tinha seus alicerces na rocha. Irmãos, agora Jesus está comparando a gente com a casa, e Ele está dizendo que veio muitos fatores. Jesus diz que de repente começou uma chuva, mas a chuva não parou. A chuva, sabe aquele momento que você acha assim, que não tem como piorar, que vai passar, e a chuva não passa? A chuva não parou, e por causa disso, transbordaram os rios. Aí quando você pensa, não tem como piorar, piorou mais ainda, porque de repente começou a soprar os ventos, e deram contra a casa. Quem somos? Quem é a casa? Nós. De repente, irmãos, se você imaginar um rio que transbordou, praticamente, né, uma grande onda, indo em cima da casa, com um vendaval, empurrando sobre aquela casa, a água sobre aquela casa, e a Bíblia diz que foi contra aquela casa, mas ela não caiu, porque a sua base, a sua estrutura estava na rocha. É quando você pega as lutas, as adversidades, e vai tudo contra você. Aí Jesus está falando: se você ficar na rocha, você está seguro. Não tem problema, não tem luta que te tira daqui, porque você está na rocha. E essa rocha não é nada mais, nada menos do que Cristo. 26, próximo. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica,
é como um insensato, um irresponsável, um louco, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande sua queda. Irmãos, Jesus está dizendo, duas casas, dois tipos de pessoas, dois tipos de cristãos, duas casas. O que aconteceu com a primeira casa? O vento forte, a chuva, o rio transbordar e dar contra aquela casa. O que aconteceu com a primeira, aconteceu exatamente com a segunda. Mas há uma diferença, a segunda casa caiu. Por quê? Porque ela estava construída sobre areia. Quer saber por que muitas pessoas estão em cima e caem? Porque a sua construção está sobre a areia, ainda não está sobre a rocha. E Jesus está te convidando para você firmar os seus pés na rocha. Irmãos, eu reabri a minha célula, e eu chamei, cerca de 20 pessoas, chamei no particular, 20 discípulos meus, não chamei discípulos de outra célula, chamei discípulos que já foram meus, que muitos nem estão mais na igreja. Eu fui, comprei um bolo de chocolate, comprei um pão, Manu fez um patê. Aí eu olhei para aquele bandeja de pão, e eu falei, eu acho que não vai dar. Aí entrei no carro para comprar mais um pão. Aí eu entrei e falei, não, mas já tem bolo também. Não, tá bom, eu acho que dá. Se não der, eles entendem. Aí chegou sexta-feira, às 8 horas, 8h05, 8h10, 8h20, 8h30. E olha como é que estava, tem uma foto aí até, olha como é que estava a minha célula. Olha lá o pão, o bolo. Foi ninguém. Aí uma pergunta, como que na minha célula, com toda a expectativa que eu estava, não vai ninguém? Como com tantas cobranças, críticas, julgamentos, com tantas decepções, tantas reuniões, tantas frustrações, tantas decepções, como que eu, uma simples casinha, uma simples pedrinha, consigo estar pregando aqui, vendo que metade da igreja não vê porque está chovendo? Como que eu consigo estar pregando aqui? Como que isso não me abala? Por que eu não caio da rocha? Por que eu não abandono? Por que eu não desisto? Porque meus pés estão em Jesus. Podem me frustrar, podem me julgar, eu não saio daqui. Eu não saio daqui, porque eu agrado a minha rocha, porque Ele me salvou do inferno, e hoje eu estou seguro em cima da rocha. E vem a tempestade, vem um tsunami, vem o rio, vem o vento forte, nós estamos aqui, igreja, com todas as suas lutas. Você está aqui. Você está aqui significa que você, uma pedrinha, uma casinha frágil, que você não caiu, que você não desistiu. Quantas pessoas que não conseguem estar mais aqui, mas você está aqui num tempo desse. Por que, igreja? Porque você ama a rocha, porque você ama a Cristo,
porque você quer agradar a Cristo. E você sabe que é só a rocha que pode salvar a sua vida e a sua família. No meio de tanta tempestade, de tanta luta, de tanta dor, de tanta decepção. E sabe por que muitas pessoas caem e abandonam a igreja? Porque a sua estrutura, a sua base não era a rocha, eram as pessoas, era agradar as pessoas. Aí quando a pessoa frustra, a pessoa abandona a igreja. Mas se a sua rocha, se a sua firmeza estiver na rocha, em Cristo, você vem cambaleando, a casa tá, sabe quando aquele prédio que o prédio chega a fazer assim, às vezes você está assim. E por que, irmãos, que um prédio grande, o vento bate forte, e por que um prédio grande não cai? Por quê? Estrutura. Você olha, está balançando até, mas a estrutura está firme, está na rocha. É quando você diz: Jesus, está difícil, mas eu vou para a igreja, Jesus, eu vou lutar. Te amo, rocha, eu te amo. Olha o que eu estava, olha onde eu estava, olha no mundo que eu estava, e agora eu estou salvo. Então eu te amo, Senhor, por isso eu vou para a tua casa, porque lá é meu lugar seguro, lá é o lugar protegido, porque o meu Deus é a minha rocha. Então o que fazer para não cair? O que fazer se tantas pessoas caem? O que fazer para que isso não aconteça com você e comigo? O mesmo texto, só que agora em Lucas, dá um detalhe que explica perfeitamente o que nós precisamos fazer. Lucas 6, 48. É o mesmo texto, mas agora em Lucas. É como um homem que, ao construir uma casa, o que ele fez? Cavou fundo e colocou os alicerces Quando veio a inundação, a corrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Irmãos, a rocha não está no plano. O que está no plano é areia. A rocha, pastor que construiu as brocas aqui, sabe, tem que cavar. Para a casa não ser abalada, Jesus está dizendo: você vai ter que cavar, até você achar rocha. E quando você achar rocha, aí você tem estrutura suficiente para não ser abalado com os ventos. Qual o problema? Por isso que muitas pessoas não ficam na presença de Deus, porque elas vêm para a igreja, mas ela não quer cavar, ela quer estar só sobre a areia. E o que é cavar? Jugo de Jesus, aprender de Jesus. Cavar é você buscar mais a Deus, é você buscar relacionamento, é você se firmar em Deus, é você trabalhar para o reino, é você se envolver, é você estar numa célula, estar no clareia, estar no culto quinta, é você procurar um devocional, é você ler a palavra, é você colocar uma pregação, é você ler um livro cristão, é você colocar um louvor na sua casa, é você buscar a Deus, irmãos. Se você não cavar, quando vir um vendaval, vai te derrubar, e a culpa não é da estrutura, a culpa é nossa que não quer cavar, irmãos. Para muitos de nós, só domingo não está dando. Se você não cavar, se você não buscar as coisas do reino, quando a chuva vir, vai derrubar a casa. E Jesus está falando: cava. Eu estava olhando no ministério de dança aqui, e
Deus me falou uma coisa: se não fosse o ministério de dança, se não fosse o ministério deles, metade não estaria aqui hoje. Mas porque cavaram. Qual que é o cavar? Eu tenho um ministério, eu tenho um compromisso, eu vou. O que Jesus está nos pedindo, cava. Volte a fazer o que você fazia. Volte a firmar as suas bases em Cristo. Volte a encontrar Ele. Irmãos, como eu já falei, tinha semana que eu não tinha pregação, que eu não ia pregar, que eu vivi uma semana de membro. É uma semana que eu não cavei. E a minha carne, ela aumenta demais. Está na hora de você cavar de novo. Porque quando vir a luta muito grande na sua vida, seus compromissos, seu amor pelo reino, vai fazer você estar aqui. Sabe por que metade não está aqui? Porque não tem compromisso. Mas quando você tem compromisso com as coisas do reino, quando você começa a cavar, você está bem firmado na rocha. Essa rocha é o nosso Cristo. E a Bíblia diz: quando veio a inundação, o que Jesus está dizendo é: virá. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. A inundação virá. Inundação. Jesus diz inundação. Não sei se você já viu uma inundação na televisão. A gente chega a ver o rio levando uma casa inteira. Jesus está dizendo: vocês não estão entendendo que os tsunamis nesses últimos dias, eles vão aumentar contra a sua vida. Virá. O que Jesus está dizendo é: pelo amor, se prepara. Se prepara, senão você não vai suportar. Se prepara, senão você não vai aguentar. Começa a cavar. A rocha não está na areia, a rocha está lá embaixo. Quando você começa a cavar, e quando você encontra a rocha, você prende a ela, você está presa a ela, protegida e guardado por ela. Marcos 4:35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Isso aqui é Jesus com os discípulos. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam outros barcos, também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Irmãos, Jesus está com os discípulos. A Bíblia diz que de repente, isso aqui é o sobrecarregado, de repente veio um vendaval muito forte. A Bíblia diz que o barco começou a se encher de água. Imagina você no meio de uma tempestade, e o barco que você está, ele começar a encher de água. Como que a gente fica? Desesperado. Próximo. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que nós morramos? Irmãos, o barco estava enchendo de água. O que Jesus estava fazendo? Aonde? E com? Mas irmãos, vocês não estão entendendo. O barco estava enchendo de água. O que Jesus estava fazendo? Com quê? Com travesseiro. Não dá para entender. O barco. Eu começo
começo a imaginar uma cena dessa. E os discípulos, o barco está afundando, igreja, está enchendo de água dentro. E os discípulos, mestre, se não importa, nós vamos morrer, mestre. Ele está dormindo. Ele está dormindo. E muitas vezes nós agimos assim, porque nas nossas lutas, nas nossas tempestades, parece que ele está dormindo, parece que ele não está fazendo nada, e o nosso barco está afundando, nossa família, nosso emprego, nossa vida espiritual, sentimental, emocional está afundando, e a gente, mestre, o senhor não está vendo, o senhor não vai fazer algo, ele está dormindo. Olha o próximo versículo. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez com que completa a bonança. Eles acordaram Jesus. Jesus levantou: vento, mar, acalme-se. Só. Por quê? Porque Ele é a rocha, irmãos. É Jesus. Ele é a rocha. Sabe o que Jesus nos ensina? A gente está muito apavorado. A gente está muito desesperado com as tempestades. A gente está olhando para Cristo dormindo num travesseiro. E Ele dorme num travesseiro porque Ele é a rocha. Porque Ele criou o universo em 7 dias. Na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: e Jesus disse para o mar: fica quieto. Mar, acalme-se. E sabe por quê? Aquela tempestade, uma palavra chamada provação. Jesus estava mostrando para eles que eles não estavam cavando, que a fé deles, que a firmeza deles não estava na rocha, estava na areia, porque o vendaval veio e eles começaram a se desesperar. Jesus está mostrando para eles: vocês não estão cavando, vocês não estão cavando até a rocha. E tem muitas coisas na sua vida que é uma provação de Deus, para Ele nos mostrar que nós precisamos cavar mais forte. Tem coisas que não é o diabo, tem coisas que não é o acaso. Deus muitas vezes manda chuva, momentos para Ele nos provar, para ver como é que está a gente alicerçado nele, ou sobre a areia. E olha o próximo versículo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé. Vocês ainda não estão firmados em mim, Jesus está dizendo. Deixa eu dormir. Eu estava dormindo e vocês me acordaram. Vocês ainda não têm fé suficiente. Eu causei a tempestade, para vocês verem o quanto que vocês precisam melhorar, porque vai vir tempestade na vida de vocês, discípulos. Vai vir muitas tempestades na vida de vocês. E essa aqui é só a primeira provação. E provação é para a gente crescer, é para a gente aprender, é para a gente cavar mais fundo. Para no dia que vier uma provação maior, ou para no dia que vier uma tentação, eu e você estivermos firmes com o Senhor. E olha o 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus dizendo: eu sou a rocha. Irmãos, é como se fosse um pingo d'água assim sobre uma rocha. Não afeta nada na rocha aquela tempestade. O barco pode estar afundando,
não tem problema. Os discípulos estavam impressionados, sabe por quê? Porque eles ainda não tinham conhecido o poder da rocha, a dureza da rocha, a estrutura, a firmeza da rocha. E olha o que diz Lucas 6,49, que é a continuação daquele texto. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. O que Jesus está dizendo é: muitos vão cair, e a destruição completa é as portas do inferno abraçando aquela pessoa, porque ela não conseguiu se firmar em Cristo. Irmãos, eu estava numa célula ontem, eu perguntei para pessoas: qual que é a fase mais difícil que você acha de estar na presença de Deus? E a maioria respondeu: adolescência e juventude. E eu falei para eles: não, a fase mais difícil é o adulto e a velhice. Sabe por quê? Porque quando a pessoa ela já é adulta, e ela cresceu na igreja, ou ela aceitou Jesus na sua adolescência e juventude, ela já está anos e anos e anos, às vezes ela está cansada e até sobrecarregada, de estar anos e anos e anos negando-se a si mesmo, carregando a sua cruz. E eu falei para os jovens e adolescentes: o adulto, eles têm filhos, eles têm compromissos, responsabilidades, eles têm o trabalho, eles têm que prover a casa, eles estão cansados, eles estão sobrecarregados. Então o mais difícil não é para o jovem adolescente, o mais difícil é para o adulto, passar anos e anos e anos e continuar em cima da rocha. Mas há uma promessa de Deus: fica na rocha, que eu sempre vou dar alívio para vocês, e eu vou dar um descanso para suas almas. Se coloque em pé nessa noite, vamos louvar ao Senhor. Eu sei que você está cansado e sobrecarregado, mas a rocha está neste lugar. A rocha está aqui. Ele te convida no meio da sua tempestade, firmar seus pés nele. Não importa o que pensam, não importa como te vejam, a rocha, agrade a rocha, ame a rocha, esteja com a rocha, cumpra a vontade da rocha. Essa rocha é o seu Deus, que enviou a rocha para este mundo para nos salvar. Você está protegido. Você está protegido. Não há lugar melhor para você estar do que em cima da rocha. Pode vir a tempestade que vier, não te abala, porque essa rocha é Cristo. Vamos louvar ao Senhor em espírito e em verdade nessa noite. Oh Espírito Santo, queremos cavar, ó Deus, queremos te alegrar. O meu combustível